está em todo o lugar, nos filmes, nas séries, nos comerciais ou quem sabe até na academia. Todos os dias os nossos olhos e a nossa mente são bombardeados com imagens que eventualmente despertam desejos no nosso coração que podem nos afastar de Deus. Esse é um pecado que tem eventualmente destruído pessoas, tem destruído relacionamentos, tem destruído casamentos. Esse pecado se chama luxúria. Talvez você associe a luxúria apenas com desejos sexuais impróprios, ilícitos, descontrolados. Mas o pecado da luxúria abrange muito mais do que isso. Ele abrange esse desejo descontrolado, desordenado, impuro, não apenas na área sexual, mas também pelo poder e pelo dinheiro. Não é nada difícil a gente pensar em exemplos de pessoas que se tornaram famosas e que acabaram caindo nesse pecado da luxúria, seja em uma ou em todas essas áreas que eu mencionei para você. Mas nesse vídeo de hoje eu quero trazer então um alerta para você e dar um enfoque especial no pecado da luxúria na área que envolve a nossa sexualidade. E esse pecado da luxúria ele é tão grave, gera tantos efeitos negativos na vida de uma pessoa, que ele não é tratado apenas no nosso relacionamento com Deus como sendo um pecado, como sendo algo que nós temos que vencer a tentação, que nós não podemos cair nesse pecado, porque ele prejudica a nossa vida espiritual. Não, ele está muito além disso. Só para você ter uma ideia, tem estudos que mostram que o consumo da pornografia está ligado a transtornos de ansiedade, depressão e até mesmo pensamentos suicidas. Além disso, tem algumas pesquisas aí da neurociência que revelam, olha só, que essa prática do consumo de pornografia pode alterar fisicamente o cérebro de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa precise de estímulos cada vez maiores para que ela possa sentir prazer. Ou seja, ao invés da pessoa sentir prazer, ela se torna dependente, ela se torna escrava de uma prática, escrava de um pecado. Eu não sei se você já reparou, mas a Bíblia fala de luxúria. Lá em 1 João 2,16 está escrito assim: tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não procede do Pai, mas do mundo. Jesus, lá em Mateus 5, a gente vai ver também ele falando: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela. Deus leva isso muito a sério. Jesus, em outras palavras, está dizendo: não é necessário você se deitar com uma mulher para você cometer adultério, para cometer esse pecado que é abominável ao Senhor. Na palavra de Deus nós vemos que a pessoa que pratica o adultério, o adúltero, não verá o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. E talvez você não perceba, mas no seu dia a dia você pode estar caindo nessa tentação do pecado da luxúria. Então, exemplos práticos que a gente pode ver no dia a dia é, por exemplo, o consumo de pornografia. Muitas pessoas, mesmo no meio cristão, no oculto, lá no seu momento a sós, ou quem sabe até o próprio casal, estão consumindo pornografia. Nós não podemos admitir um pecado desse no nosso meio. Isso nos afasta de Deus, isso cria esse distanciamento de Deus. E outras coisas também aí que são talvez um pouco mais leves, digamos assim, mas que a gente tem que estar atento, é, por exemplo, flertes fora do casamento. Às vezes uma pessoa vai, né, em algum lugar ali, sei lá, vai no mercado, vai numa academia, por exemplo, e começa a flertar com outra pessoa, sendo que ele ou ela são casados. A gente não pode admitir isso no nosso meio. Isso é um pecado para o Senhor. Perceba que Deus criou o desejo para ser vivido dentro do casamento, segundo os padrões de Deus, e não para ser assim escancarado, para ser vivido dessa forma tão banal como nós temos visto hoje. Então, quando esse desejo se torna descontrolado, excessivo, pecaminoso, impuro, fora dos padrões de Deus, ele já é um pecado e ele precisa ser tratado. Lembre-se que um dos elementos do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. E as pessoas que infelizmente estão vivendo nesse pecado, estão caindo nessas tentações de pornografia, de às vezes flertar fora do casamento, fazer esse tipo de coisas, pensando, é só uma brincadeira, não vai acontecer nada. Essas pessoas não têm domínio próprio, ou seja, elas não estão vivendo o fruto do Espírito.
E essa falta de domínio próprio, então, vai gerar impactos nas mais diversas áreas da vida de uma pessoa que está praticando isso. Então, a gente vê no relacionamento com Deus. A prática desse pecado vai fazer essa pessoa se sentir cada vez mais distante do Senhor. Ela não vai mais conseguir orar, não vai mais conseguir ler a Bíblia, ela vai se sentir indigna de estar na presença de Deus. E é claro, o pecado nos separa de Deus, nós sabemos disso. Só que Satanás vai usar isso para criar culpa no coração dessa pessoa e para distanciá-la cada vez mais de Deus. A gente vê também impactos emocionais. A pessoa se sente vazia, ela pode ter ansiedade, depressão, como já mencionei antes, faz também essa alteração até mesmo física no cérebro de uma pessoa. Então, essas consequências da prática desse pecado são muito grandes na vida de alguém. E o último que eu posso mencionar aqui é que ela destrói relacionamentos. Dentro de um casamento, por mais que o casal em conjunto decida de repente usar a pornografia para fazer parte da sua vida, isso vai minar o relacionamento, vai minar o casamento, porque Deus não criou o casamento para ser vivido dessa forma. Porque esse tipo de pensamento vai começar a gerar outros desejos. Então vai se tornar talvez até mais fácil uma pessoa cometer um adultério, uma traição, e isso vai minando o relacionamento até o ponto de que essas pessoas não conseguem mais caminhar juntas, muito menos ainda tendo Deus como Senhor da sua vida, como Senhor do seu casamento. Temos aqui na Bíblia 3 exemplos que eu quero citar para você. Talvez aí, quando a gente começou a falar desse assunto, você já se lembrou de algum deles, tá? 2 exemplos são negativos e um é bem positivo. O primeiro deles é Sansão. Lá no livro de Juízes, a gente vai ver esse exemplo que envolve a luxúria, tanto na questão do poder, ali, do dinheiro, quanto também da sedução, né, das relações sexuais ilícitas. Então a gente vê Dalila aceitando o dinheiro dos filisteus para convencer, né, para descobrir qual era lá o segredo do Sansão, para que então pudesse destruí-lo. E ele, sendo seduzido por ela, acabou caindo e revelando o seu segredo. E a gente sabe o final da história. O segundo exemplo é de Davi. Lá em 2 Samuel 11, a gente sabe muito bem a história de Davi, que ele caiu em adultério e não só isso, para tentar consertar esse pecado, ele cometeu um ainda tão horrível quanto que foi o homicídio do marido da Batseba, como nós bem sabemos. O terceiro exemplo, que é de José, esse é um exemplo de vitória. Então eu gosto desse exemplo para que a gente possa ver que é possível sim vencer a tentação. Você vai se lembrar bem que ele estava na casa do Potifar, a mulher do Potifar começou a dar em cima de Davi, e Davi fez o quê? Fugiu da tentação. Então esse é um ótimo exemplo para a gente ter no nosso coração. Pode ser que na sua vida, para você que está assistindo esse vídeo, o pecado da luxúria tenha se tornado uma prática quase que diária. E isso faz você pensar então que não tem mais esperança. Que não adianta você ficar pedindo perdão para depois você cair de novo. Você cansou disso. Mas eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. A palavra de Deus nos ensina que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, existe mais graça de Deus que pode ser derramada sobre você. Se você quer sair disso, se você quer se arrepender, se você quer viver uma vida de santidade, do que o pecado que você está vivendo. Eu quero deixar então aqui 5 passos ou 5 ferramentas que você pode usar na sua vida para lutar contra esse pecado e para vencer essa tentação. O primeiro deles é reconhecer e confessar o seu pecado. Lá em 1 João 9, nós lemos que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas você precisa reconhecer que você está pecando, que você não pode mais viver dessa forma, que isso está te afastando de Deus. Reconheça e peça perdão, ainda que você pense, que você acredite que você não é capaz de vencer essa tentação. E de fato, sozinhos, sem a graça, sem o poder de Deus, através do seu Espírito Santo na nossa vida, nós não somos capazes de vencer as tentações. Mas pela graça de Deus, isso é possível. A segunda ferramenta que a gente tem é guardar os nossos olhos. Lá em Mateus 6, 22 e 23, Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo.
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma pequena candeia que eu trouxe de uma viagem lá para Israel, que eu fiz há alguns anos já. Essa aqui é uma candeia, né, de barro, ó. Vou mostrar aqui para você. Aqui dentro era colocado o azeite, e daí essa cordinha aqui, né, era colocada a fogo, uma molhadinha de azeite. Isso aqui é usado para iluminar a casa. Então esse aqui é um exemplo de uma candeia, uma pequena candeia. E Jesus, quando estava usando esse exemplo, estava dizendo que a candeia era para iluminar a casa. Então eles acendiam, colocavam num lugar alto para que a casa toda estivesse iluminada. E os nossos olhos funcionam exatamente como uma candeia. Se a candeia estiver iluminada, todo o nosso corpo, toda a nossa casa vai estar iluminada. Se a candeia estiver apagada, estiver em trevas, todo o corpo será trevas. Então esse exemplo é um exemplo que Jesus usou para nos mostrar o quanto é importante nós cuidarmos dos nossos olhos. Portanto, proteja, guarde os seus olhos, aquilo que você vê, que você consome de conteúdo na internet, filmes, séries, tudo isso você tem que estar atento, porque isso vai sim influenciar o seu corpo, toda a sua vida. O terceiro elemento que nós temos que usar na nossa vida para que a gente possa se livrar desses pecados é preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Lá em Salmo 119:11 diz, eu acho tão lindo esse versículo, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós lemos a palavra de Deus diariamente, a gente começa a assimilar, a absorver o que Deus está falando ali para nós através da sua palavra, a guardar isso no nosso coração. Essa é uma ferramenta que nós temos disponível na nossa vida para que a gente não peque contra Deus. Quanto mais você consumir da palavra de Deus, quanto mais você preencher a sua mente com as coisas do Senhor, mais forças você vai ter para não pecar contra o Senhor. E em Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, olha só que interessante, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só a importância dos nossos pensamentos, daquilo que a gente foca a nossa mente. Número 4, fugir da tentação. Vocês não têm ideia como a gente tem versículos na palavra de Deus, como que nós temos textos que falam sobre fugir da tentação, resistir à tentação, resistir ao diabo, para não pecar contra o Senhor. Eu vou citar alguns para você, vou deixar na descrição do vídeo os versículos se você não quiser anotar agora, tá? Mas é bom que você tenha isso em mente. Então, 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, mantenha relacionamento com as pessoas que também estão buscando essas coisas, que vão te ajudar a trilhar esse caminho de santidade. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Esse versículo é bem importante. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A tua força para resistir a essa tentação não está em você. A chave está em se submeter a Deus. O que significa isso? Você buscar fazer a vontade de Deus, você submeter o desejo da sua carne a Deus, pedir para que Ele controle o seu corpo, para que o Espírito Santo controle a sua vida, te dê domínio próprio. E o resultado é que o diabo vai fugir de nós. Então a força para resistir vem da submissão a Deus. Isso aqui é ponto-chave. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, não vai ter nenhuma tentação que seja sobrenatural, que você não vai conseguir vencer. As tentações são humanas. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, se você tem na sua mente essa mentira que Satanás tem colocado, de que você não vai conseguir vencer essa tentação, vencer esse pecado na sua vida, isso é mentira, tá? A palavra de Deus comprova. E o texto continua. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape
para que o possam suportar. Então, tenha isso no seu coração. Existe sempre um escape. Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós dependermos da nossa carne, nós vamos sim cair. Então, nós temos que orar e vigiar o tempo inteiro. Jesus nos alertou, né? Alertou seus discípulos, e isso vale para nós também. Gálatas 5:16. Vivam pelo Espírito, Espírito de Deus, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Portanto, se a gente andar no Espírito, buscar o Senhor no nosso relacionamento diário, leitura da palavra, oração, se nós andarmos dessa forma, a gente não vai satisfazer os desejos da nossa carne, porque nosso espírito vai estar mais preparado para vencer essas tentações. E Efésios 6:11, que diz o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, para nós resistirmos, para a gente não ceder às tentações, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, Efésios 6. E a última ferramenta que a gente tem à disposição é buscar ajuda. Deus, com certeza, se nós nos colocarmos na presença dele, nos arrependermos e pedirmos ajuda, ele vai atender a nossa oração, ele vai nos ajudar. Mas Deus também usa pessoas para isso. A gente não pode ter medo de pedir ajuda. E Deus usa a vida de pessoas, quem sabe não apenas de um irmão, uma irmã em Cristo, mas também uma ajuda profissional, por exemplo. Então, se de repente você tem um vício em pornografia, por exemplo, não hesite em buscar ajuda. É melhor que você peça ajuda de alguém, que você busque, que você abra o seu coração para alguém que você possa confiar, para sair disso, para conseguir se libertar desse pecado, do que você continuar vivendo dessa forma. E isso, né, como eu comentei antes, vai criar essa distância entre você e o Senhor cada vez mais. Para fechar esse vídeo, então, quero que você guarde uma coisa no seu coração. A luxúria, seja na área sexual, dinheiro ou poder, esse desejo descontrolado, impuro, que desonra ao Senhor, que não é compatível com a palavra de Deus, que não é segundo o propósito de Deus para a nossa vida, se isso parecer irresistível na sua vida, lembre-se que a graça de Deus é maior do que tudo isso. Que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para que você possa ser perdoado, para que você possa ser livre da escravidão desse pecado. E hoje eu quero chamar a atenção então para tudo isso, para que você tome uma decisão prática na sua vida. Fuja dessas tentações. Lembre sempre do exemplo de Davi. Quando ele olhou Batseba tomando banho, se ele tivesse fugido naquele momento, daquele pecado, tivesse cortado o mal pela raiz, não tivesse alimentado aquela tentação no coração dele, ele não teria pecado. Então lembre que nós precisamos cortar o mal pela raiz. Identifique o momento em que você está sendo tentado e fuja dessa tentação. E lembre-se que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você e você é responsável pela forma como você usa o seu corpo, como você usa os seus olhos, como você trabalha na sua mente, do que você se alimenta, o que você permite que entre na sua mente, que entre no seu coração, que fique diante dos seus olhos. Esse daqui é o primeiro vídeo de uma série que vai ter de vídeos sobre pecado. Então, cada vídeo a gente vai tratar aqui sobre um pecado. Se tem algum aí que surgiu na sua mente, que você teve uma ideia que você gostaria que eu falasse num dos vídeos, já programei alguns aqui, mas quero também ouvir de você. Deixa nos comentários, coloca ali o nome do pecado. Eu faço um vídeo especial para a gente falar sobre esse assunto e como que nós podemos vencer essas tentações para buscar uma vida de santidade diante de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui, porque você já sabe, né? Eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.